Eu trabalho em um posto de gasolina na zona rural da Pensilvânia. É um trabalho meio chato, mas é muito fácil e me pagam bem. Algumas semanas atrás, um cara começou a trabalhar. O nome dele era Jeremy. Jeremy é estranho. Ele tem cerca de 25 ou 26 anos e ele quase não fala, mas ele tem a risada mais apavorante que eu já ouvi. Meu chefe e eu notamos isso, mas nunca foi um problema. Então não há muito que possamos fazer. Os clientes nunca reclamaram e ele sempre fez o seu trabalho muito bem. Até algumas semanas atrás, que é quando as coisas começaram a faltar. Roubos de funcionários pode ser um problema em qualquer negócio que vende bens de consumo. E só há uma pessoa trabalhando por vez nesse posto de gasolina, que é um local bem pequeno. Cerca de 2 semanas atrás, meu chefe começou a notar que estávamos com falta de óleo de motor. No início, eram alguns recipientes por vez. Depois, prateleiras e caixas inteiras do depósito. Em breve, embarques inteiros desapareciam no dia seguinte à sua chegada. E sempre era logo após os turnos do Jeremy. Meu chefe verificou as fitas de segurança de todas as noites em que ele trabalhou, mas nunca conseguiu pegá-lo no ato. Jeremy trancava a loja no fechamento e então o óleo de motor desaparecia no dia seguinte. Meu chefe geralmente leva as fitas para casa para tentar pegar Jeremy roubando, mas a sua filha teve um jogo de softball na noite passada. Então ele me pediu para assistir a fita para ele. Ele ofereceu para me pagar hora extra por fora, então obviamente eu aceitei a oferta. Existem 3 câmeras, então ele me deu 3 fitas diferentes para verificar. Pensei que seria uma longa noite, mas estou tentando economizar para as férias, então realmente precisava do dinheiro. Levei as fitas para casa, coloquei em um velho videocassete e me sentei. 2 dias atrás, a última vez que ele trabalhou, Jeremy começou às 4 horas da tarde. Tudo parecia bem normal no início. Ele contou o dinheiro do caixa, trocou de turno com a garota que estava trabalhando antes dele e esperou um cliente. A primeira pessoa que entrou foi a senhora Templeton. O carimbo de data e hora do vídeo mostrava as 4:03 da tarde. Ela é uma cliente regular. Ela pegou seus cigarros e um jornal e pagou com uma nota de $20. Nada de incomum ali. O próximo cliente foi um cara local chamado Ron. Ele dirige uma motocicleta. Geralmente entra a cada poucos dias. Ele encheu o tanque, pegou um saco de carne seca e pagou com um cartão de crédito e saiu. Em seguida foi um cara com um chapéu de cowboy. Nunca tinha visto ele antes, mas percebemos muitos estranhos passando como qualquer posto de gasolina. Ele colocou $40 de diesel, pagou com uma nota de $100 e seguiu seu caminho. Sentei-me e suspirei. A única coisa mais chata do que fazer esse trabalho é assistir outra pessoa fazendo isso. A oferta do meu chefe foi suficiente para me manter assistindo, então deixei a fita ligada. Tudo parecia bem normal. Tinha a sensação de que se Jeremy estivesse roubando o óleo de motor, ele já sabia que estávamos desconfiados dele. Não esperava que ele fosse burro o suficiente para nos deixar pegá-lo na câmera. As coisas ficaram chatas e rotineiras até cerca de 5 horas. Às 5:03 da tarde, a senhora Templeton voltou. Ela deve ter esquecido algo, mas ela não esqueceu. Ela comprou o mesmo maço de cigarros de antes e o mesmo jornal. Ela pagou com outra nota de $20. Isso é estranho, pensei, mas de novo, ela é um pouco distraída. Achei que Jeremy deveria ter dito a ela que ela já tinha pegado seus cigarros, mas não é contra as regras vender a mesma coisa 2 vezes para alguém. Foi quando Ron entrou novamente. Ele comprou outro tanque de gasolina para sua motocicleta novamente. Mais tarde verifiquei a câmera externa porque pensei que talvez ele tinha outro carro que queria encher. E o mesmo pacote de carne seca. Ele pagou com seu cartão de crédito novamente. Sem problemas, pensei, que era apenas uma coincidência estranha. A senhora Templeton é esquecida e Ron provavelmente tem mais de uma Harley. Foi quando o cara de chapéu de cowboy voltou. Senti um arrepio na espinha. Não pegue diesel, não pegue diesel. Descobri que estava sussurrando para minha sala de estar vazia. Mas ele pegou. Ele colocou $40 de diesel e pagou com outra nota de $100.
Cada movimento que ele fez era idêntico à sua primeira visita. Até a maneira como ele coçava o seu nariz antes de sair. Ou esse cara é rico, possui muitos caminhões e acabou de se mudar para a cidade, ou algo realmente bizarro está acontecendo. Continuei observando. Cada cliente na próxima hora foi o mesmo de antes, cada um deles. Eu estava seriamente apavorado, e então, às 6h03 da tarde, a senhora Templeton voltou. Ela comprou seus cigarros e jornal novamente e pagou com outra nota de $20. Achei que ia perder a cabeça. Só assisti mais meia hora antes de começar a avançar rapidamente pelo resto. Era tudo a mesma coisa. Cada cliente entrava exatamente nos mesmos horários, exatamente 1 hora de intervalo. Agora eu sei o que você está pensando. Aquele filho da mãe do Jeremy tinha mexido nas fitas. Ele tinha feito um looping da primeira hora de trabalho repetidas vezes. Não era esse o caso. Existem janelas ao redor da área do caixa que a câmera cobre, e eu assisti a luz do sol diminuir à medida que o tempo passava. A rotina do Jeremy não se repetia. Ele varreu, esfregou, reabasteceu e fez todas as suas tarefas exatamente como você esperaria. Mas os mesmos clientes continuavam entrando. Eu estava em pânico nesse ponto. Algo estava seriamente errado com o que eu estava vendo, e eu não tinha explicação para isso. Pulei para frente até ele trancar a loja e sair para o seu carro. Ele não tinha roubado nada, mas continuei observando só para ter certeza. Dei um avanço rápido pela primeira vez até cerca de meia-noite. Exatamente à 00:03, do nada, o rosto do Jeremy apareceu na câmera. Não quero dizer que ele moveu a cabeça para a câmera. Quero dizer que em um segundo a loja estava vazia e no segundo seguinte o seu rosto era tudo que eu conseguia ver. Ele não estava olhando para a câmera. Ele estava olhando para mim, e eu tinha certeza disso. Eu gritei e me atrapalhei com o controle remoto. Quando eu peguei o controle, ele tinha ido. Em um quadro ele estava lá, mas no próximo ele não estava. Minhas mãos estavam tremendo muito, mas eu coloquei outra fita. A outra fita interna mostrava a área de trás, perto do caixa. E eu seria capaz de ver como ele subiu para colocar o seu rosto na câmera daquele jeito. Eu pulei para frente até a 00:03, mas não havia nada. Eu teria sido capaz de vê-lo em pé em uma cadeira ou algo assim nessa fita, mas ele não estava lá. Não o vi entrar na loja depois que ele saiu. É como se ele não estivesse realmente lá. Ele não sabe o código de segurança e nenhum alarme foi acionado naquela noite depois que ele trancou a loja. O que eu vi, no entanto, foi que à 00:03 o óleo de motor desapareceu da prateleira. Tudo. Assim como o rosto do Jeremy, em um segundo estava lá e no seguinte não estava. Desliguei aquela fita e fui para a cama, mas eu não consegui dormir nem um minuto. Meu corpo estava exausto agora, mas minha mente estava acelerada. Aquela fita foi, sem dúvida, a coisa mais assustadora e perturbadora que eu já vi na minha vida. Trabalho em algumas horas. Meu chefe me pediu para trazer as fitas de volta e avisá-lo do que encontrei. Mas na verdade, o que diabos vou dizer? Jeremy trabalha no turno da noite hoje, logo depois de mim. E o plano é que meu chefe entre logo antes de eu sair e confronte comigo, já que eu deveria ser o que pegou ele roubando. Não tenho ideia do que vou fazer. Acho que vou ter que mostrar as fitas para o meu chefe. Mas não quero assisti-las com ele. Nunca mais quero ver algo assim. Não consigo tirar da minha cabeça a imagem do Jeremy apenas sorrindo diretamente para a câmera. Foi o olhar mais assustador que eu já vi no rosto de outro ser humano. De qualquer forma, vou tentar dormir um pouco antes de ir trabalhar e lidar com tudo isso. Vou atualizando vocês de tudo o que acontece. A atualização 2h49. Atualizando do meu celular. Peço desculpas antecipadamente por erros. Meu chefe acabou de terminar de assistir as últimas fitas. Eu disse a ele o que esperar, mas você realmente não pode preparar alguém para algo assim. Ele está apavorado. Eu também ainda estou, e Jeremy deve entrar às 4 horas. Temos pouco mais de 1 hora para nos organizar. Mas nenhum de nós sabe o que dizer a ele. Ele é apenas um cara perturbado que gosta de roubar óleo de motor e assustar as pessoas, ou ele é algo a mais. Não sei se isso é loucura, mas alguém acha que ele pode ter algo a ver com esse looping de tempo?
Meu chefe disse que nunca notou nada parecido nas outras fitas, mas a maneira como ele apareceu nessa me fez pensar que ele sabia que eu estaria assistindo. É como se ele quisesse que eu visse o que ele poderia fazer, como se estivesse exibindo ou algo assim. A maneira como ele sorriu para a câmera foi como uma criança pequena mostrando a você um castelo de areia que acabou de construir ou algo assim. Não sei. Provavelmente pareço louco. Com certeza me sinto assim. Vou conversar mais com meu chefe. Temos que nos acalmar e descobrir como lidar com isso. Vou atualizar vocês novamente hoje à noite. Mas tenho um pressentimento muito ruim sobre como isso vai acontecer. Atualização 4:33. Nenhum sinal do Jeremy. Tentei ligar para ele, mas seu telefone está desligado. Estamos chamando a polícia. Atualização 5:33. Nenhum sinal do Jeremy. Tentei ligar para ele, mas o seu celular está desligado. Estamos chamando a polícia. Atualização 6:33. Nenhum sinal do Jeremy. Tentei ligar para ele, mas o seu telefone está desligado. Estamos chamando a polícia. Atualização 7:33. Nenhum sinal do Jeremy. Tentei ligar para ele, mas o seu telefone está desligado. Estamos chamando a polícia. Atualização 8:33. Nenhum sinal do Jeremy. Tentei ligar para ele, mas o seu telefone está desligado. Estamos chamando a polícia. Atualização 10:58. Caramba, caramba, caramba. Acabei de chegar em casa e vi as atualizações anteriores. As coisas fazem menos sentido agora do que nunca. Aqui está o que eu posso dizer. Fui trabalhar, Jeremy nunca apareceu. Meu chefe e eu decidimos chamar a polícia, como você sabe. Quando peguei o telefone para ligar, no entanto, o sol se apagou. Não estou brincando, foi o que pensei que aconteceu. Aparentemente eu apaguei por exatamente 5 horas, porque quando olhei para o relógio eram 9:33. Acho que fiquei preso no looping do Jeremy, e então voltei ao ponto exato em que apaguei, se isso faz sentido. Mas foi quando as coisas ficaram realmente estranhas. Meu chefe estava ao meu lado quando apaguei, pronto para colaborar minha história para a polícia. Quando voltei a mim, o telefone estava nas minhas mãos, mas estava morto, nem mesmo um tom de descagem. Meu chefe estava ali, mas não se movia. Ele estava em pé, mas congelado. Olhei para o relógio novamente, e ele não estava se movendo. O ponteiro dos segundos estava preso no 12. Era exatamente 9:33. O relógio do caixa da tela do computador também não estava se movendo. Meu telefone estava congelado. Havia até um cliente no caixa esperando que meu chefe pegasse os cigarros para ele. Aposto que seria o 5º pacote dele no dia. Saí correndo dali, não tranquei a loja, não apaguei as luzes e desculpem, pessoal, não peguei as fitas de segurança para postar na internet. Acreditem em mim, essa foi a última coisa em minha mente. O posto de gasolina fica em uma rodovia principal e os carros estavam estacionados ao longo dela. Exceto que eles não estavam estacionados. Estavam congelados. As pessoas dentro estavam sentadas imóveis como estátuas de cera. Entrei no meu carro e rezei para que ele pegasse. Graças a Deus, ele pegou. Na metade do caminho para casa, o tempo voltou a funcionar. A estática do rádio se transformou em música, como deveria ser, e pelo que pude perceber ao ouvir o apresentador falando entre as músicas, ninguém percebeu o congelamento do tempo, ou o que quer que fosse. Eu era o único. Bem, tenho certeza de que Jeremy também percebeu. Ainda não tenho ideia de onde ele está ou o que ele está fazendo. Estou me escondendo no meu quarto e vou ligar para a polícia novamente de manhã. Não sei se já consegui falar com eles antes ou se consegui e se eles me levaram a sério. Estou com medo pela minha vida nesse momento. Vou atualizar amanhã se puder. Atualização final 10:33. Finalmente dormi ontem à noite por volta das 4 horas. Não tenho ideia de como fiz isso. Acho que o cansaço finalmente me venceu. Esta manhã acordei com meu telefone tocando. Era meu chefe. Ele estava me ligando desde as 6 horas. Ele acordou quando o tempo voltou a funcionar ontem à noite e imediatamente chamou a polícia. Eles vieram ver o que estava de errado e ele contou tudo para eles. A polícia por aqui são todos caras de baixo nível. Eles estavam mais preocupados com o óleo de motor desaparecido do que qualquer outra coisa. Mas meu chefe achou que iria levar. Contanto que tivesse a atenção deles, eles
decidiram ir procurar o Jeremy. Nós guardamos todos os registros de todos os funcionários em arquivos, e como o Jeremy acabou de começar a trabalhar aqui, o dele foi fácil de encontrar. Eles verificaram o endereço e foram até a casa dele. Você não vai acreditar no que eles encontraram. O endereço que o Jeremy listou era um terreno vazio, ou pelo menos agora é. Havia uma casa lá, mas ela queimou em 1993. Sendo uma cidade pequena, quase todos se lembraram daquele incêndio. Uma família de 4 pessoas costumava morar lá há muito tempo. Dizem que eles tinham um filho afastado de que nunca falavam muito, mas não posso dizer com certeza se isso é verdade. O que posso dizer é que após uma investigação do seguro, o incêndio foi considerado um incêndio criminoso. A casa inteira foi encharcada de óleo e incendiada com uma bomba molotov. A família inteira estava dormindo quando aconteceu. Nenhum deles sobreviveu. Eles nunca pegaram o cara que fez isso. Dizem que quando tentaram entrar em contato com o filho afastado, ninguém o encontrou. De qualquer forma, meu chefe ligou e me contou isso, e eu fiquei apavorado. Então ele me pediu para ir ao posto de gasolina. Você está maluco? Eu disse. Mas ele me garantiu que a polícia estava lá com ele. Então ele soltou uma bomba. O FBI também estava na cidade, e eles iriam falar comigo de qualquer forma. Então eu poderia muito bem ir. Eram cerca de 7h15 e eu queria voltar para a cama, mas pensei que não conseguiria dormir muito mais. Então fui. 4 homens de terno me cumprimentaram e me disseram para sentar. Revisamos tudo 2 ou 3 vezes até que eles tivessem todos os detalhes anotados. Contei a eles sobre Jeremy, a fita de segurança, ontem à noite no trabalho, tudo. Finalmente, depois que terminei, um dos agentes disse: "Oh meu Deus, temos outro caso em nossas mãos." Então eles me fizeram assinar um monte de papéis dizendo que eu não podia contar a ninguém sobre o que aconteceu. Então não posso dizer muito mais. Posso estar quebrando a lei apenas por estar postando isso. Então agora estou em casa. Não sei o que fazer comigo mesmo. As palavras daquele agente quando contei a ele a história vão me assombrar pelo resto da minha vida. Bom, de qualquer forma, eu tenho que ir. Tenho algumas coisas para fazer hoje e depois tenho que ir trabalhar para pegar algumas fitas de segurança. Meu chefe e eu achamos que esse cara novo, um tal de Jeremy, está roubando o óleo de motor e tenho que assistir às imagens de segurança para ver se consigo pegá-lo fazendo isso. Tenho algumas coisas melhores para fazer, mas meu chefe está me pagando horas extra por fora e eu estou tentando economizar para as férias. Então realmente poderia usar o dinheiro. Deve ser bem simples. O óleo sempre desaparece logo após seus turnos. Acho que vou assistir às fitas, pegá-lo no ato e pronto.